sábado, igreja. Gostaria de te pedir para colocar os slides, por favor. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre alimentação e espírito. Deixa eu primeiramente me apresentar, né? Bom, meu nome é Carol, eu estou fazendo faculdade de nutrição, eu já estou no 3º ano da faculdade. E nesses 2 anos, irmãos, eu aprendi tanta biologia, tanta coisa sobre células, que meu esposo chegava em casa e perguntava: amor, o que vai ter de janta hoje? Eu falava: célula. Bom, eu não estou aqui hoje para falar o que é melhor, manteiga ou margarina. Nós vamos falar sobre algo muito mais profundo. Eu gostaria de, primeiramente, fazer 2 perguntas para vocês. Quem aqui fica irritado quando está com fome? Levante a mão. Quem aqui está com fome? Bom, brincadeiras à parte. O que é o jejum? Sabe me dizer o que é o jejum? Isso mesmo. Seria privar-se de alimentos por um período de tempo. O jejum, ele promove autofagia, que seria a remoção de células danificadas do nosso corpo. Melhora a sensibilidade da insulina. Então, ajuda a prevenir e a controlar diabetes tipo 2. Mas quem tem diabetes tem que tomar muito cuidado ao fazer jejum. Não é muito indicado, mas o ideal é que você veja com o seu médico ou com o seu nutricionista a questão do seu jejum, sendo diabético. O jejum também reduz a inflamação, ou seja, previne contra doenças crônicas. Seria hipertensão, doenças cardíacas. O jejum melhora a saúde do cérebro, memória, concentração, nosso foco. Também ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas. E o jejum, ele auxilia no controle de peso. Então, para quem quer emagrecer, o jejum é uma boa para perder peso de forma saudável. Então, nós podemos ver aqui que o jejum, ele tem muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde. Bom, por quanto tempo nós não sobrevivemos sem tomar água? Alguém sabe? 4? Alguém mais? Quase. Bom, a água, nós não sobrevivemos entre 3 a 7 dias sem água. Depende de vários fatores. Depende se a pessoa faz atividade física, depende da saúde da pessoa e depende também da temperatura externa. Se eu estou morando em um lugar de extremo calor, dificilmente eu vou chegar até o 7º dia sem água. O nosso corpo, ele tem mais de 70% de água. O tempo todo a gente está perdendo água, seja no suor, urina, nas lágrimas, saliva, o tempo todo. E nós precisamos o tempo todo repor essa água do nosso corpo. A água, se você para de tomar ela em 24 horas, nós podemos ter dor de cabeça, tontura e boca seca. A nossa urina começa a ficar mais concentrada para economizar líquidos que ainda tem no nosso corpo. E também nosso corpo vai buscar a água das nossas células e dos nossos tecidos. Após 48 horas sem água, nosso volume de sangue diminui. Então, nosso coração acelera, né? A nossa frequência cardíaca aumenta e com isso pode cair a nossa pressão
e aí a gente acaba tendo fraqueza. Após 72 horas sem água, os nossos órgãos começam a sofrer danos. E aí a gente pode ter alucinações, delírios. E do 5º dia até o 7º dia, nosso corpo começa a sofrer falência múltipla de órgãos. E aí é um grande risco de coma e morte. Então a água, a hidratação, ela é essencial para a nossa vida e também para que todas as nossas funções do nosso corpo sejam feitas de maneira adequada. E por quanto tempo nós não conseguimos sobreviver sem comida? Dias? Alguém mais? 2 meses. A resposta é de 30 a 40 dias. Com a água, né? No caso, o nosso corpo precisa de alimento. O alimento é o combustível do nosso corpo. As nossas células produzem ATP, adenosina trifosfato. Esse ATP é a energia que nosso próprio corpo produz para a gente pensar, falar, respirar, andar, correr. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou perdendo energia para falar, para pensar. Vocês estão sentados aí, mas estão gastando energia também para respirar, para prestar atenção. E também seu coração continua batendo, seus pulmões, seus órgãos continuam funcionando. Tudo isso gasta energia. Essa energia, ela vem de carboidratos, que são os alimentos que nós consumimos. Os carboidratos também são conhecidos como glicose. Parou de comer glicose, paramos de comer, nosso corpo vai precisar ter uma fonte de energia. E aí, ele vai buscar o glicogênio que fica localizado no nosso fígado e nos nossos músculos. Em 3 dias acaba o glicogênio. E aí, nosso corpo precisa buscar outra fonte de energia. Ele vai buscar a nossa reserva de gordura. Então, aí que entra o processo de emagrecimento, mulherada. No 3º dia de jejum, bastante tempo. E a partir daí que nós não sentimos mais fome, a partir do 3º dia. Só que o que o nosso corpo está fazendo? Nós estamos trocando o alimento externo pelo alimento interno. Enquanto isso, nosso corpo está desintoxicando, está eliminando todas as toxinas que não servem para ele e está limpando o nosso intestino. Irmãos, Jesus, ele era saudável, ele andava muito. Naquela época não tinha poluição, não tinha alimentos industrializados, ultraprocessados, não tinha nada disso. A dieta do Mediterrâneo é essa daqui, ó. E desligou. Bom, a dieta do Mediterrâneo é essa. Ela é constituída por frutas, sementes, grãos, ervas. Tudo isso faz bem para a nossa saúde. Tudo isso eles consumiam no passado. Então, até hoje, essa dieta ela é considerada a mais saudável do mundo. E os alimentos evitados são os alimentos de baixo valor nutricional. Açúcar, gordura ruim, ultraprocessados. Tudo que é em excesso faz mal para o nosso corpo. Muito açúcar faz mal, muito sal faz mal, muita gordura, muitos aditivos químicos, corantes, conservantes, acidulantes, edulcorantes, tudo isso faz mal. E nós temos o baixo valor nutricional. Vamos abrir a palavra em Lucas 5. Lucas 5, eu vou ler do verso 33 até o 36, por enquanto.
Diz assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Irmãos, aqui as pessoas estão basicamente falando assim para Jesus: olha, os filhos da irmã ficam quietinhos dentro da igreja, os filhos da outra irmã ficam quietinhos também, mas os seus filhos, né? É basicamente isso. Só que Jesus, ele disse o seguinte: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. O que isso significa? Jesus não disse quando o noivo for tirado, não quis dizer a sua morte e sua ressurreição, mas sim quando ele fosse levado para o céu, da sua ausência até o seu retorno. Então, hoje, ele se encontra lá no céu. O jejum é para o nosso tempo, é para os dias de hoje. Jesus, ele diz o seguinte, lá em Mateus 6,16: quando jejuardes e não se jejuardes. É o mesmo que está falando para a gente: quando vocês orarem e não se vocês orarem. Ou seja, o jejum, ele é para ser feito com uma alta frequência. Que a gente possa sair daqui hoje e não deixar de fazer o jejum frequentemente. Não pensar: eu vou fazer o jejum só na próxima vez que tiver os 10 dias de oração na igreja. Mas sim a gente trazer isso para o nosso dia a dia, assim como os discípulos faziam no tempo deles, né? Os discípulos de João Batista jejuavam frequentemente, então isso era uma prática regular deles. Em Lucas 5, do verso 36 até o 38, diz assim: Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração, a seguinte parábola: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. O que isso significa que Jesus disse? Que para a gente trazer o Espírito Santo para a nossa vida, a gente primeiro tem que se limpar. Assim como o nosso corpo, quando estamos em jejum, a gente tem que se desintoxicar por completo. Então, nós temos a Cristo, mas ainda assim não o buscamos com frequência. Estamos sempre na igreja, mas faltamos em algum ponto, faltamos na escola sabatina, ou faltamos em alguma programação especial. Isso vai trazer mais Deus na nossa vida. E é exatamente isso que Ele quer pra gente. A palavra de Deus menciona em diversas partes sobre alimentos. Então, a primeira tentação do jardim do Éden foi um fruto, foi um alimento. Jesus ficou 40 dias sem comer. A Bíblia não diz que ele ficou sem beber. Então, possivelmente ele estava tomando água, até porque a gente não sobrevive mais de 7 dias sem água. Porém, Satanás tentou Jesus depois dos 40 dias, quando Jesus estava fraco, quando ele estava com fome. Satanás, irmãos, ele nos tenta quando nós estamos fracos. E a gente pode se fortificar cada vez mais através do jejum. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura em troca de pão e um ensopado de lentilhas. O povo de Israel
com saudade do Egito. Eles estavam com saudade da comida do Egito. Então, em diversas questões, a Bíblia nos traz o alimento. E Deus, propriamente dito, também criou o alimento próprio para a gente. Jesus, ele não falou como que nós devemos jejuar. Ele não disse, faz de tanto tempo jejuns para você redimir seus pecados ou para você agradecer. Não falou se a gente deve tomar água ou não, por quanto tempo fazer o jejum. Ele não diz nada disso. Mas Jesus diz como não jejuar, como os hipócritas. O que os hipócritas faziam? Eles deixavam transparecer na face deles que eles estavam sofrendo enquanto estavam com fome, para parecer, eu estou jejuando. Mas não é isso que tem que ser o cristão. O cristão tem que estar feliz em jejuar, para estar mais conectado com Deus. Os hipócritas faziam totalmente o contrário. Então eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de jejum. Nós temos o jejum normal, que é o mais comum na Bíblia. O jejum normal, ele tem a ausência de alimentos e a presença de água. É o que nós estamos fazendo hoje. O jejum parcial é aquele jejum em que eu abro mão de comer aquilo que eu mais gosto. Eu, por exemplo, sou muito de doce. Então eu posso fazer um jejum de 3 dias sem doce, ou uma semana sem açúcar. Esse é um tipo de jejum parcial. Paulo diz que João Batista se alimentava de mel e gafanhotos. Então esse era o jejum parcial dele. O jejum total é aquele onde tem a ausência de alimento e também a ausência de água. E para a gente buscar o jejum, o propósito do jejum, eu coloquei 8 itens. Buscar a direção de Deus, arrependimento e confissão de pecados, fortalecimento espiritual, intercessão pelos outros, batalha espiritual, milagres e livramentos, intimidade com Deus, tomar decisões importantes. Então aqui está grandes benefícios espirituais do jejum. Aqui estão os motivos pelo qual nós devemos fazer com mais frequência. Não só na igreja, quando tem os 10 dias de oração, mas também em casa, quando a gente precisar estar mais conectados com Deus. Irmãos, o jejum afeta o espírito. Você já recebeu uma resposta sobre alguma coisa na sua vida e pensou: será que é Deus falando comigo? Será que essa é uma resposta de Deus? Será que eu não devo fazer isso? Então, quando a gente tem essa dúvida de será que é Deus? Significa que nós não estamos tão conectados profundamente com o Pai. E o jejum afeta o espírito é emoção, o espírito é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós pensamos, assim como o alimento também. A história da nutrição é meio engraçada. Nossos antepassados, as mulheres ficavam buscando alimentos próximo da moradia deles, enquanto os homens iam para a caça. E aí, quando os homens traziam o alimento, o animal, as mulheres preparavam e todos se sentavam para comer juntos. E hoje em dia, o que nós fazemos? Sempre quando tem uma reunião, tem comida. Sempre, vou tomar um cafezinho com a amiga, vai ter comida. Em todo lugar que nós vamos, tem comida, onde nós comemos todos juntos. Alguém aqui gosta de comer sozinho? Sozinho, sem ninguém ali falando.
muita gente prefere comer acompanhado, porque é isso, é emoção. Assim como a gente ingerindo um alimento nos traz alegria, nos traz prazer, o alimento é emoção, o alimento também afeta o espírito. Eu posso dizer aqui hoje que legumes faz bem para a saúde se comer todos os dias. E aí nós vamos sair daqui, vamos para casa, vamos preparar um ensopado de legumes, vamos comer, e aí, e amanhã? E durante a semana? Como que vai ser? A gente vai continuar comendo os legumes? Da mesma forma, quando nós saímos da casa do Pai, nós queremos buscar a Ele, nós queremos as coisas de Deus. E quando a gente menos percebe, aparece um delicioso bolo de chocolate durante a semana ali, no trabalho. Ah, eu mereço, né? Eu mereço um sorvete, eu mereço comer uma coxinha com frango catupiry. Estão com fome, né? Desculpa. Nós comemos com os olhos. Essa é a grande questão. E você entende aqui a briga entre carne e espírito? Nós lutamos para não comer mais um pedaço. Nós lutamos para ser mais saudáveis durante o dia a dia. Mas isso é muito difícil. É muito difícil porque o inimigo está sempre ali. Ele vai colocar as coisas mínimas na nossa frente para a gente ceder. O jejum, irmãos, é a ferramenta que modifica a nossa carne. Se a gente quer modificar a carne, trazer o espírito mais do que a carne, nós precisamos jejuar. Assim como Jesus falou. Jejum com oração, jejum associado à oração, desperta o espírito. Daniel, ele diz, em Daniel 9:3, diz que ele foi buscar a Deus com jejum, súplica e oração. É para isso que o jejum serve, irmãos, para buscarmos a Deus, para a gente estarmos próximos com Ele. Muitas pessoas acham, pensam que jejum é para questão de emergência. Não é isso. A Bíblia fala, irmãos, que jejum é para cura, para agradecimento, para adoração, arrependimento para quem já pecou e consagração para não pecar. Eu tenho muito que agradecer a Deus até hoje. Há 2 anos atrás foi o meu batismo. Eu e meu esposo nos batizamos no mesmo dia, mesmo horário. 3 horas antes do meu batismo, eu fui assaltada. 2 rapazes novos em uma moto vieram, pegaram minha bolsa, meu celular. O meu estudo bíblico estava dentro da bolsa. Eu espero que o ladrão tenha aberto a bolsa, teve estudo bíblico, dado uma olhada, né? O Espírito Santo faz o resto. O ladrão falou assim para mim: vira. E em milésimo de segundos, eu virando, olhando para o chão, só fiquei esperando a dor, o tiro nas minhas costas, só fiquei esperando isso, já imaginando que eu ia cair ali. Foi um trauma tão grande depois, para mim, passar perto de uma moto, ou, sabe, eu tinha acabado de casar e eu ia me batizar, acabei de aceitar Jesus, minha vida ia acabar de começar. E agora? Em milésimo de segundos, isso mudou tudo. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus. Se eu pudesse, eu faria jejum todo dia. Mas, infelizmente, não tem como. Por último, eu gostaria de falar um pouco sobre insegurança alimentar. A insegurança alimentar
é onde uma pessoa ou uma família não sabe quando vai comer. Tem apenas uma refeição no dia ou 0 refeições no dia. Tem uma parte da nutrição que mexe muito comigo. Se vocês quiserem colocar no Google depois, o nome é subnutrição. E essas imagens são muito fortes. E a insegurança alimentar, ela afeta muita gente. 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que brasileiros, 2,5 milhões, sofrem insegurança alimentar. Isso é muita gente, irmãos. Muita gente não tem o que comer, uma refeição saudável, não tem mais de uma refeição no dia. O ideal é que nós nos alimentamos 6 vezes ao dia, sendo café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia. Então, o ideal é que nós comemos 6 refeições ao dia. Tem pessoas que não têm nem isso para comer. Tá vendo essa comida aí em cima? Essa comida fica lá nos restaurantes que nós almoçamos, né? Essa comida aí se chama sobra. O resto é aquilo que fica no nosso prato. Que sobra ali no nosso prato e não queremos mais comer. Mas essa sobra aqui que fica lá nos restaurantes, por lei, eles não podem montar marmitas e entregar para quem está com fome. Não pode. Essa comida toda que sobra aí vai para o lixo. Porque ela ficou exposta ali por 2 horas, 3 horas, né? Às vezes, um monte de gente pegando ali no pegador, acaba caindo bactérias ali na comida. Então, acontece muito isso. E pode ser que contamine a pessoa que a gente vai doar uma marmita. Então, por lei, não pode ser doada essa comida. E aí, o que acontece? Vai para o lixo. Por ano, 1 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora. Isso é muito desperdício. Isso é muito triste. Inclusive, vem da nossa casa também. Nós jogamos muita comida fora. Eu separei aqui, irmãos, uma porcentagem para a gente dar uma olhada. A maior parte aqui do lado são comidas jogadas fora através de manuseio e transporte. Campo, também, na hora da colheita, é perdida muita comida, muito alimento. Lixo, que significa que sai das nossas casas. E comércio e abastecimento. Então, o comércio, 30% ali joga de comida fora. Então, nós temos esse hábito de ficar jogando fora e, enquanto isso, do outro lado, nós temos a fome. A diferença, irmãos, entre fome e jejum é muito grande. O jejum, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos próximos de Deus. Nós sabemos o último horário que nós comemos, nós sabemos o próximo horário que nós vamos comer, nós temos comida lá no nosso armário, na nossa geladeira. E a fome, irmãos, libera um hormônio chamado cortisol. É o hormônio do estresse. A fome libera estresse. A fome causa desnutrição, a fome causa doenças, a fome causa morte. Então, que a gente possa sair daqui hoje com uma consciência maior do que a gente chegou aqui. Não apenas nos conectar com Deus, mas nos conectar também com as pessoas que precisam. Por último, vamos abrir em Romanos 12.
verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Irmãos, nesses 3 dias dos 10 dias de oração, muitas pessoas vieram aqui na frente, falaram sobre alimentação, sobre saúde mental, saúde física, mas que a gente não possa só escutar e amanhã começar o dia acordando tarde, ou então não nos alimentamos direito, não fazermos exercício, que a gente possa mudar a nossa mentalidade, que a gente possa ajudar mais pessoas. Eu gostaria de contar um último testemunho aqui. Quando eu fui entregar a marmita para os moradores de rua com os Calebs, isso mexeu muito comigo. Eu estava lá com um grupo de pessoas e nós fomos embaixo de um viaduto, onde tinha mãe e filho morando lá. E um pouco tempo que a gente ficou lá conversando com eles, entregando 2 lanches, uma garrafinha de suco, tinha muito barulho, muitos carros. É um viaduto, muita buzina, muita barulheira. Isso já era noite. Agora imagine como que faz para dormir lá. Como que eles dormem? Eles não dormem bem, não têm saúde, qualidade de sono. Eles não têm uma cama, não têm cobertor adequado, aquilo que nós temos na nossa casa. E aí nós entregamos apenas 2 lanches e vai matar a fome deles naquele momento, mas e nos outros dias? A gente precisa se mover, a gente precisa se mexer. A gente precisa ir numa ação quando tem ação assim. Isso vai te fazer repensar muito. Isso me fez pensar, sabe o quê? Que eu sou muito mal agradecida. Eu não mereço tudo que eu tenho, eu não mereço a cama quentinha que eu tenho, a comida lá que eu tenho na geladeira. Tem gente que não tem. Eu não mereço. Eu não agradeço a Deus. Quando chega o momento do almoço e da janta, eu faço as mesmas orações para agradecer a Deus. Oração é para estar em contato com o Pai. Oração é para falar com Ele. Que a gente possa melhorar as nossas orações. Falar com Ele de modo mais espiritual. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Quando não ajudamos alguém que precisa, a fome, ela causa em nós, na gente que não ajuda, indiferença, causa culpa, causa falta de amor e causa um vazio espiritual. Com essa mensagem de hoje, irmãos, que a gente possa se conectar mais com Deus em todos os momentos. Nós conhecemos o Pai, nós temos a Ele, sabemos que Ele está conosco todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho. Ele já nos deu muitas bênçãos. Mas e aquelas pessoas que realmente precisam? Por que não ajudarmos a eles também? Nós não estaríamos
estaremos ajudando a Jesus da mesma forma. Então, que a gente possa pensar em se conectar mais com Ele, ter essa proximidade maior com Ele, renovar a nossa mente para que a gente possa nos mudar, para que a gente possa fazer mais jejuns e estarmos todo o tempo com Ele, porque Ele está todo o tempo com a gente. Amém. Eu gostaria de chamar aqui à frente a equipe de louvor. Nós vamos cantar uma música que você possa fechar os seus olhos, sentir essa música no seu coração. E que esse encerramento das 10 horas de jejum seja modificado na sua vida. Amém? Encontro calma.
Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por estar aqui, por nos trazer a cura, por nos trazer aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas. Precisamos mudar, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções. Precisamos fazer atividades físicas. Precisamos nos alimentar com o alimento que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nos trazer essa cura, Senhor, em cada dia que passa. Que a gente possa ter o Espírito Santo em cada momento, em cada decisão, em cada oportunidade. Que o Senhor esteja ali. Que a gente possa pensar em Ti, sentir a Ti. Que a gente possa ter as atitudes de Jesus, Senhor. Ajudar o próximo, meu Pai. Coloque pessoas na nossa frente para a gente ajudar. Amém. Coloque alimento para aqueles que precisam, Senhor. O alimento é muito importante, meu Pai. Tem muita gente passando fome. Muita gente com sede de Ti. Que a gente possa falar sobre Ti, levar o pão da vida, levar a esperança, Senhor. Amém. Que a gente possa se conectar mais contigo, para se parecer mais contigo. Que a gente possa fazer mais jejuns e ter essa aproximação tão grande no nosso espiritual. Ter esse crescimento tão grande que é Jesus no nosso coração, na nossa vida. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que nós temos. Tudo que o Senhor nos deu. Tudo, o trabalho, os estudos, a nossa casa, a nossa família. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos em especial, Senhor, esse alimento que nós vamos ingerir agora. Que venha nutrir o nosso corpo, que venha nos sustentar, nos dar energia. Que o Senhor possa levar-nos em segurança para casa. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, te pedimos para que nos ouve. Amém. Amém.